ver o coxo andar. Senhor, eu quero ver o paralítico se levantar. Senhor, eu quero ver milagres acontecendo em minha igreja. E Deus, e naquele momento que eu estava orando, Deus, Ele aquietou o meu coração. E no momento em que Ele aquietou o meu coração, Deus falou comigo, né? Deus falou assim para mim: eu estou pronto para fazer tudo isso, meu filho, mas você precisa dar oportunidade aos meus filhos para que eles possam receber essa oração com imposição de mãos e serem curados. Eu quero usar o meu povo para curar, para libertar mesmo. Mas como se você não os traz à frente, como se você não abre oportunidade para que eu possa operar em minha igreja? Então naquele momento eu entendi claramente, né? Então todos os cultos a partir de agora, certamente nesse momento ali entre o louvor e a palavra, nós teremos esse tempo de oração com imposição de mãos. E eu desafio você, meu irmão, minha irmã, se você quer viver milagres de Deus na sua vida, não fique no seu lugar, saia, seja ousado, tenha uma posição diante do Senhor, porque o que Deus precisa, a matéria-prima que Deus precisa para agir na minha e na sua vida, é milagre, é fé. É fé, você precisa exercer fé. E a fé é quando você sai do seu lugar e vem à frente e diz: Jesus, eis-me aqui, e eu quero hoje ser curado. Se você pegar todas aquelas pessoas na Bíblia que foram curadas, você vai ver que todas elas tiveram um ato de fé diante do Senhor para que recebessem sobre elas o milagre, amém? Então, que nós possamos entender isso. E você que recebeu nesta noite uma oração, você que as mãos foram impostas sobre sua vida, volte para sua casa determinando, recebendo sobre a sua vida tudo o que foi dito, declarando: eu recebi a minha cura hoje, eu recebi a minha resposta hoje. Não aceite nada contrário a isso, porque o primeiro que vai querer minar a sua fé é o maligno. Satanás, ele vai querer colocar dúvida no seu coração sobre o que aconteceu aqui. Mas não, repreenda isso e diga: eu estou curado, eu estou liberto, eu sou livre, como foi ministrado aqui. E eu saio daqui nesta noite hoje livre daquilo que tem me afligido e me oprimido. Amém, querido? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você, ainda de pé, para que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no livro de Jeremias, né? Jeremias 29:11, amém? Eu trouxe essa mensagem de Jeremias ali no comecinho, na ministração passada, e eu quero usar ela como base hoje. Jeremias 29:11. Glória a Deus. Ele fala assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, fala conosco através da tua palavra nesta noite. Meu Deus, nós nos reunimos aqui, Senhor, com o intuito de engrandecer, exaltar o teu nome, agradecer o Senhor pelo que o Senhor é nas nossas vidas. Nós nos reunimos aqui nesta noite para ouvir também a tua voz, para ouvir a tua palavra. Então, meu Deus, nesse momento em que nós paramos para ouvir o Senhor, fala conosco, Senhor, que a tua voz queime, que a tua voz possa arder como uma chama dentro do nosso coração, Pai. Meu Deus, que ela nos rasgue de cima a baixo, que ela nos leve a um lugar de conflito, de mudança, meu Pai, porque a tua palavra tem poder para isso. Meu Deus, que ela nos leve para vivermos todo o plano e todo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Meu Deus, abre os nossos olhos espirituais nesta noite. Meu Deus, abre os nossos ouvidos espirituais. Meu Deus, que o nosso coração esteja quebrado diante do Senhor, para que esta palavra possa penetrar no mais profundo e íntimo do nosso coração, e ali ela possa produzir lindos e grandes frutos, Pai. Meu Deus, eu dou a Ti toda a honra e toda a glória, porque sem o Senhor nada nós poderíamos fazer. Senhor, eu declaro que nesta noite
estou aqui como uma porção de barro, porque o Senhor é o oleiro. Então faça do teu jeito e da tua maneira. Usa, meu Deus, a minha vida como usaste aquela mula. Meu Pai, fala do teu jeito e da tua maneira com a tua igreja, para que todos possam sair daqui, não só os que estão aqui, mas também aqueles que estão através da internet nos vendo nesse momento. Todos eles também possam ser edificados pela tua palavra, Pai. É o que eu peço e também é o que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. É um privilégio muito grande, é uma alegria muito grande estar aqui nesta noite, né, podendo compartilhar a palavra de Deus, né, com os irmãos. Também é uma grande responsabilidade para mim estar aqui, né, compartilhando a palavra de Deus, porque eu vejo que a cada dia Deus tem levantado novos homens para pregar a palavra, e eu tenho visto a capacidade que Deus tem colocado sobre esses homens, né? Eu tenho observado todos os pregadores que têm pregado nesse altar, e eu tenho observado cada um deles, né? Eu sei que talvez eles mesmos não acreditem em seu próprio potencial, mas eu olho, e o que eu posso ver certamente é que não só eles, mas outros que virão, que estão se preparando para vir, serão grandes pregadores do Evangelho nesta casa. Eu não tenho dúvida que daqui a um tempo eu vou ter que pedir permissão para pregar a palavra aqui, porque certamente não haverá lugar, né? Porque eu vejo sim uma geração vindo aí, muito mais qualificada, muito mais preparada, né, do que eu para fazer isso, né? Então eu sinto que é uma responsabilidade muito grande para mim, cada dia mais, né, ministrar a palavra, porque eu olho e vejo, né, o quão potencial tem esses homens de Deus que têm pregado o Evangelho, né? Por uma questão de tempo, em uma questão de tempo, na verdade, eles estarão pregando com uma qualidade, com uma intensidade muito grande. Eu não tenho dúvida disso, né? Quando eu olho para eles, eu não tenho dúvida alguma disso, amém? Então, mas enquanto isso não acontece, tem eu, e hoje sou eu que você vai ter que aguentar aí, amém? E nessa noite eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, né, ainda dentro do nosso tema, compromisso, né? E eu gostaria de trazer algumas reflexões daquilo que Deus trouxe ao meu coração, para que você nessa noite, na verdade essa é a última mensagem do mês tratando acerca de compromisso, né? E tantos assuntos foram pregados, ministrados aqui, nos levando a firmarmos um compromisso com Deus, com a obra de Deus, né? E eu creio que nessa noite Deus está nos levando para um outro lugar, mas que também envolve essa palavra compromisso, né? Esse tema compromisso. Queridos, há um bom tempo atrás, eu recebi um vídeo no meu WhatsApp, e eu acredito que a maioria de vocês aqui, todos receberam também esse vídeo, porque já faz um bom tempo que eu recebi esse vídeo. E esse vídeo, ele foi gravado, na verdade, um pastor, né, ele foi até um cemitério, e ele ali andando por entre os túmulos, ele gravou esse vídeo, e conforme ele andava por entre esses túmulos, ele ia dizendo, né: neste lugar há muitos sonhos que foram enterrados, né? Aqui existem muitos sonhos que estão enterrados. Ele dizia assim: aqui neste lugar existem muitos projetos que nem saíram do papel e estão aqui enterrados. Aqui neste lugar existem muitas viagens que foram sonhadas, mas nunca aconteceram. Aqui neste lugar existem muitos abraços que não foram dados. Aqui nesse lugar existem muitos eu te amos que não foram ditos. E ele ia dizendo tudo isso, né? Ele ia falando tudo isso, e ele meio que conclui esse assunto, né, com uma pergunta, né? E a pergunta é: o que temos feito com a vida que Deus tem nos dado? O que nós temos feito com a vida que Deus tem nos dado? E dentro disso, dentro desse assunto, eu quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre sonhos.
né? E eu quero falar de 2 tipos de sonho. Eu separei aqui 2 tipos de sonho que eu quero tratar com você nessa noite, né? Dentro desse assunto, compromisso. E o primeiro tipo de sonho que eu quero tratar com você nessa noite são os nossos sonhos. Diga, os meus sonhos. Os nossos sonhos. Meu irmão, Deus, quando Ele nos criou, Ele nos deu o livre arbítrio. Todos nós temos o livre arbítrio. Então, portanto, somos nós quem decidimos a maneira que nós viveremos a nossa vida. O fato de Deus ter dado para nós esse livre arbítrio, eu escolho se eu quero viver a minha vida bem ou não. Cabe a mim decidir isso. E muitos de nós às vezes não entendemos isso. Muitos de nós pensamos na verdade de que está tudo preparado, predestinado. E é verdade, a Bíblia diz que Deus ele escreveu uma história para nós. Ainda no ventre da nossa mãe Ele já havia escrito uma história para nós. Mas querido, Ele deu a mim e a você o livre-arbítrio. Ele deu a mim e a você o direito de escolhermos. E nessa noite eu quero que você entenda, você tem sim o direito de escolher como você quer viver a sua vida. E você pode escolher viver uma vida medíocre, mas você também pode escolher viver uma vida acima da média, uma vida de destaque, uma vida realmente que faça a diferença nessa sociedade. Eu queria que nós colocássemos também Apocalipse capítulo 3, versículo 20, só para enfatizar essa questão do livre-arbítrio. Olha o que ele diz lá: eis que estou à porta e bato. Então o Senhor ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, veja, abrir a porta é com quem? O Senhor já está à porta e Ele já está batendo. Agora, abrir essa porta é com quem? Diga, é comigo. É comigo. Eu escolho ou não abrir a porta. Quantas vezes o Senhor já abriu, ou melhor, quantas vezes o Senhor já bateu a porta do meu e do seu coração, e eu e você não decidimos abrir? Quantos cultos, quantas reuniões o Senhor já bateu a porta do nosso coração e disse: ei, aqui é hoje. E você não quis abrir. Então, decidir abrir a porta é comigo e com você. E se eu então abrir a porta, Ele entrará e Ele ceará comigo e eu com Ele. É o que Ele está dizendo na palavra. Então, queridos, você percebe que a decisão de abrir a porta é minha, é sua. Eu decido como eu quero viver a minha vida. Eu decido o que eu vou fazer da minha vida. Eu traço planos, eu traço sonhos para a minha vida. E a minha pergunta nessa noite é: você tem pensado sobre isso? Quais são os teus sonhos? Você vai esperar, assim como aquele pastor que estava andando por entre aqueles túmulos, dizendo assim: aqui há muitos projetos que não saíram do papel e estão aqui enterrados. Você vai levar com você para o túmulo esse projeto que você tem no seu coração? Você vai esperar mesmo para levar com você para o túmulo? Ou você vai tomar uma decisão e tirar esse projeto do papel e fazer com que ele se torne uma realidade? Você vai decidir continuar vivendo uma vida medíocre? Ou você vai decidir viver uma vida acima da média? Uma vida que está além da maioria das pessoas, que se destaca no meio de um monte de pessoas. A decisão é minha e sua, querido. Sou eu e você que escolhemos isso. E eu disse para você, no começo do culto, eu li um texto, um versículo bíblico que mostra claramente qual é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Vamos voltar lá um pouquinho no texto inicial. Amém? Jeremias 29:11. Olha lá, quais são os planos? Os planos do Senhor para mim e para a sua vida, primeiro planos de nos fazer
prosperar. Diga, prosperar. O Senhor quer que eu e você sejamos. Então por que você não está sendo próspero? Por que a prosperidade não tem acontecido na sua vida? Por que não tem mudado as coisas? Talvez porque você está parado no seu lugar, esperando que ela caia do céu, mas ela não cairá do céu. Eu e você vamos ter que tomar uma atitude e começarmos a nos mover nessa direção. Compromisso com o meu sonho. Que compromisso você tem com o seu sonho? Ah, eu quero ter um negócio próprio. Glória a Deus. E o que você tem feito para isso? Não, eu tenho ficado sentado na minha casa, esperando ele abrir sozinho, pastor. E quem sabe um dia eu vou chegar lá e vou encontrar um lugar aberto com o meu nome, com a escritura no meu nome, o documento no meu nome, dizendo, aqui é seu. Meu irmão, isso não existe, querido. É você que vai ter que se levantar, procurar um lugar, orar, bater nas portas, ir atrás, montar essa estrutura, correr. Você vai ter que tomar o seu passo. O que a Bíblia está dizendo é que Deus quer que eu e você prosperemos, sem nos causar nenhum dano. Não é só que nós sejamos prósperos, mas prósperos sem termos sobre nós nenhum dano. Porque muitos aí fora prosperam, só que junto com a prosperidade vem as consequências, os problemas, né? Os maus relacionamentos que trazem a prosperidade, os negócios ilícitos que trazem depois as consequências. Mas o plano que Deus tem para mim, para a sua vida, não, é um plano de me fazer, de fazer prosperar, de fazer com que eu e você realmente possamos viver o melhor que Deus tem para nós. Mas para isso, meu irmão, uma chavinha tem que virar aí dentro de você. E a chavinha, enquanto não virar dentro de você, enquanto você não enxergar com esse olhar que eu quero que você enxergue nessa noite, enquanto você não começar a sonhar, e não só sonhar, mas ter compromisso com o teu sonho. Quantos aqui querem morar numa casa melhor? Não sei, de repente tem alguém que queira. Eu gostaria. Eu estava inclusive orando hoje para Deus sobre isso. Eu estava dizendo, Deus, eu quero uma casa onde eu possa ter um escritório. Eu quero uma casa onde eu possa ter um escritório para receber as pessoas, para atender as pessoas. Eu também quero ter esse lugar, esse escritório, um lugar onde eu possa ter o meu lugar de oração. Eu quero, Senhor, eu não quero mais ficar disputando espaços na casa para eu orar. Eu quero, Deus. Então eu creio, meu irmão, só que para isso não dá para eu e você ficarmos parados esperando que essa casa vai cair do céu, porque ela não cai do céu. Eu preciso ter um compromisso, e o compromisso vai me levar a chegar, a obter esse lugar. Como? Economizando, não gastando da forma errada. Se eu quero crescer, se eu quero ter uma casa, não é um carro, é uma casa. Então o meu dinheiro, eu passo a economizar, eu passo a me preparar para conquistar a minha casa. Agora, se eu não tenho um foco, se eu não tenho um compromisso, no meio do caminho eu compro um carro. São coisas que eu e você precisamos começar a pensar. Se eu quero viajar, se eu quero fazer uma viagem com a minha família, se eu quero realmente, e eu não estou falando uma viagem daqui na Santa Efigênia em São Paulo, eu não estou falando uma viagem daqui no Brás em São Paulo, estou falando uma viagem, meu irmão, sei lá uma viagem legal, que você talvez pegue um avião, passe alguns dias fora, junto da sua família. Ela não cai do céu. Eu e você precisamos ter um compromisso com isso, começarmos a economizar, a guardar dinheiro, a nos preparar para isso. E enquanto nós não tivermos esse compromisso, não vai acontecer. Deus quer que você viaje, Ele está dizendo aqui na palavra. Agora, viajar e preparar essa viagem não é com Deus, é comigo e com você, com a organização minha e sua, com o meu e o seu compromisso com os nossos sonhos. E esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso grande desafio. Amém? Olha o que a palavra de Deus, ela diz também lá em Provérbios. Provérbios 23:7, na revista e atualizada esse. Amém? Só o comecinho desse versículo. Olha o que ele diz. Porque como imagina em sua alma, assim ele é.
Algumas versões diz, porque assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você nessa noite. A sua vida só tem um jeito de dar errado, se você quiser que ela dê errado. Do contrário, ela já deu certo. Escuta o que eu estou te dizendo. A sua vida só tem uma maneira de dar errado. A única forma de dar errado é se você quiser que ela dê errado. Do contrário, é impossível da sua vida dar errado. Porque Deus quer que a sua vida e a minha vida dê certo. Não tem, meu irmão. Você entende isso? É impossível, queridos. É impossível de nós vivermos coisas ruins com um Deus que tem planos para nós perfeitos. Um Pai que quer que eu e você sejamos prósperos. Olha o que eu anotei aqui. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que têm sonhos, e estes sonhos queimam dentro delas. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que têm sonhos, e além delas terem sonhos, esses sonhos queimam dentro delas. Você tem algum sonho que queima dentro de você? Você tem algo aí que queima dentro de você? O que queima dentro de você? Talvez nessa noite você esteja aqui me ouvindo, e talvez você se encontre no nível da maioria, porque a maioria da população, ela vive na mediocridade. Ela não almeja algo maior e algo melhor. Às vezes até parece um crime você ter condições financeiras, você ter uma casa melhor, um carro melhor, uma condição financeira melhor, um emprego melhor, um cargo melhor, uma carreira melhor. Mas, meu irmão, isso não é ruim, muito pelo contrário. O que Deus quer é que os filhos dele, todos os filhos dele, tenham muito, não só para eles, mas para eles e para cuidar de um monte de pessoas que precisam ser cuidadas. É para isso que Deus quer nos fazer prosperar, querido. Mas eu e você precisamos entender isso. Ser pobre não é ter falta de dinheiro. Ser pobre é não ter sonhos. Olha que frase dura. Ser pobre não é ter falta de dinheiro. Ser pobre é alguém que não tem sonho. Você tem sonhos? Quais são os teus sonhos? E qual é o teu compromisso com estes sonhos? Onde você quer chegar? Para onde você quer ir? No que você tem sonhado? Amém? Escute bem. Eu quero voltar e frisar e repetir isso. Essa responsabilidade não é de Deus. Essa responsabilidade é minha e sua. Deus deu a mim e a você o direito de escolher. Você pode ser o melhor profissional da tua área, mas você também pode ser o pior. A decisão é sua. Você pode ser o melhor cristão dessa terra, mas você também pode ser o pior. A escolha é tua. É você quem escolhe. Está na sua mão. Você pode ter o melhor casamento da terra. A escolha é tua, mas também você pode ter o pior. Que tipo de compromisso você tem? Que tipo de compromisso você tem? Você pode ser a pessoa mais cheia de Deus da terra, mas também você pode ser a mais vazia de Deus da terra. É você quem escolhe isso. O que eu posso te afirmar é que Deus está à porta o tempo todo, querendo que você viva o melhor. O melhor. Meu irmão, se você decidir na sua empresa, na empresa que você trabalha, ser o melhor funcionário ali dentro, sabe quem pode parar você? Ninguém, querido. Ninguém. Não há patrão, não há ninguém que possa te parar. Se você decidir que você quer atingir o topo, ninguém te para. Ninguém te impede, ninguém te para. A decisão é sua. Então, esse é o primeiro tipo de sonho. Você tem compromisso com os teus sonhos? Ou melhor, você tem sonhos? Eis aí uma pergunta para você nessa noite, para você refletir sobre ela. Amém? Agora eu quero falar de um segundo tipo de sonho.
E o segundo tipo de sonho são os sonhos de Deus para a minha e para a sua vida. Os sonhos de Deus para a minha e para a sua vida. Você sabia que Deus tem sonhos para a sua vida? Eu creio que a maioria acredite e saiba disso. Agora, a minha pergunta é outra. A minha pergunta é: e qual é o sonho de Deus para a sua vida? Que nós sabemos que Deus tem sonhos para a nossa vida? Nós sabemos. A pergunta é: e qual é o sonho de Deus para a sua vida? Nesse ponto aqui eu separei 3 coisas que eu quero levar você a refletir sobre o sonho de Deus para a sua vida. O primeiro tipo de sonho que Deus tem para mim e para a sua vida, eu diria que é um sonho coletivo, tá? E é um sonho coletivo por quê? Porque é o sonho que está lá em Mateus 28, 19 e 20. Projeta para nós Mateus 28, 19 e 20. Esse é um sonho coletivo. Olha o sonho de Deus para mim e para você. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, qual é o primeiro sonho de Deus para a minha vida e para a sua vida? Que eu e você possamos fazer discípulos. Discípulos. Pastor, então quer dizer que Deus sonha em me ver fazendo discípulos? Com certeza. Aliás, Deus está esperando você ir e fazer discípulos. E enquanto você não tomar essa posição, e eu volto e repito, já falamos sobre isso, tivemos um mês falando sobre esse assunto, né? Muitos entendem que fazer discípulo é a mesma coisa, é aquela coisa toda que muitos aqui têm contato com discipulado. Não, fazer discípulos é você pegar na mão de uma pessoa e levá-la a conhecer a pessoa de Cristo. Mas não é trazer aqui na igreja e falar: esse aqui é o lugar que é a casa de Deus, viu? E aqui Deus habita e seja bem-vindo. Não. Levar alguém a conhecer a pessoa de Cristo é andar segurando na mão dela em todos os lugares, até o dia que você possa soltar e ela sozinha saiba o caminho que ela deve andar. Isso é fazer discípulo. E isso não se faz de atacado. Eu vou pegar essa turma toda aqui e fazer. Não. Isso se faz um a um. Você escolhe um e você trabalha na vida daquela pessoa o tempo que for necessário, até aquela pessoa se tornar um cristão de verdade. E aí você deixa ela e você segue em busca de outro. Esse é um sonho de Deus para mim e para a sua vida, fazermos discípulos. Você tem compromisso com esse sonho de Deus para a sua vida? Você tem feito discípulo? Você tem praticado esse trabalho de fazer discípulo? Você tem escolhido alguém e você tem estado com esse alguém e você tem implantado nesse alguém o caráter de Cristo? Ou você sabe que você tem que fazer isso, mas você não faz? Meu irmão, nós precisamos entender que Deus espera de mim e de você compromisso. Compromisso. Mas pastor, sabe o que é? Ninguém me procurou na igreja e me perguntou assim: meu irmão, eu posso, a gente pode andar em discipulado? E quem falou sobre isso aqui na igreja? Fazer discípulo, meu irmão, é quando você passa a mão e sai pela rua escolhendo um ali na beira da estrada, na beira do caminho, e você fala: é com esse aqui que eu quero trabalhar. Isso é fazer discípulo. Eu acho muito interessante, sabe, ter algumas coisas que você vai pegando ao longo do tempo, e são marcas que você gera nas pessoas. Nós tínhamos lá o Rafael em Votorantim, e o Rafael ele se desviou do caminho do Senhor, né? Ele se perdeu novamente. O Rafael esteve conosco no último acampamento, mas eu acho muito interessante, irmãos, eu acho que por conta das coisas erradas e algumas coisas que acontecem, ele acaba trocando muito o número de chip de celular, né? Chip.
Irmão, toda vez ele manda uma mensagem nova. E aí, pastor, como é que você tá, pastorzão? Tô com saudade de você, cara, e tal, e não sei o que. Rapaz, quando você vem aqui, eu queria muito conversar com você e tudo mais, né? É o jeito dele, é a maneira dele. Mas houve ali uma marca. Ele não se esquece de nós. Ele podia não nos procurar, ele podia, sei lá, deixar isso para lá, segue em frente, mas não. A pessoa, ela tem uma referência, e eu estou dizendo isso, pastor, então quer dizer que fazer discípulo eu não preciso ficar esperando? Não, vai lá fora, tem um monte de gente lá precisando ser discipulado. No seu trabalho tem um monte de gente precisando conhecer Cristo. Seus vizinhos precisam conhecer Cristo. E enquanto eu e você não entendermos isso, porque isso é um sonho de Deus para mim e para você. Você tem compromisso com esse sonho de Deus? Um outro sonho que Deus tem para mim e para você, né? Segundo, que nós tenhamos compromisso com Ele. Que nós tenhamos compromisso com Ele. Projeta para nós Levíticos, capítulo 26, versículo 11 e 12. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Deus quer, querido, que eu e você tenhamos compromisso com Ele. Deus quer participar da minha vida e da sua vida. Deus quer te ajudar nas decisões que você precisa tomar. Deus quer se envolver nas coisas que você está fazendo, do seu dia a dia. Deus quer fazer parte disso. Deus quer que você ore pedindo a Ele, para que Ele possa te responder, para que Ele possa te dar instruções sobre uma série de coisas. Hoje pela manhã eu estava no meu quarto orando. Irmãos, eu estava falando para vocês, é muito interessante o que aconteceu. Nós começamos a fazer academia recentemente, e nós temos lá uma professora que nos dá aula lá, ela dá umas instruções para nós e tal, uma moça jovem, né? E eu estava ali em casa hoje pela manhã orando pela salvação de almas, né? Pedindo a Deus pela salvação daquelas pessoas, daquele ambiente. Deus falou comigo um negócio muito interessante. Deus falou assim para mim: você vai procurar aquela garota e você vai entregar um recado meu para ela hoje. E eu falei: meu Deus, lá vem o Senhor. Eu falei: Deus. E Ele falou assim: pode dizer para ela isso. Irmãos, totalmente desconexo de tudo. Eu estava indo nessa direção e Deus vem para essa direção, mas está tudo certo. Eu já tinha vivido coisas assim. E eu cheguei lá na academia, eu falei para o José, José, rapaz, eu tenho um recado de Deus para dar para a moça aí, cara, e eu preciso ver como é que eu vou fazer esse negócio. Aí nós subimos, um monte de gente lá em cima e coisa e tal, e sobe um trem, desce um trem, e eu pensando comigo, vai ser agora. Não, ainda não. E eu ali, coisa e tal, aí foi indo embora, eu tô indo embora, e o José entrou para fazer uma sessão lá, a menina ficou sozinha, e eu, fui até lá. Falei: tudo bem? Ela falou: tudo bem. Eu falei: eu tenho que te fazer uma pergunta meio estranha, mas eu preciso te perguntar. Ela falou: tá, pode perguntar. Eu falei: você professa alguma fé? Você tem alguma religião? Ela olhou para mim assim meio séria, né? Sim. Eu falei: você pode dizer qual é a sua religião? Ela falou: eu sou católica. Tá. Eu falei: agora eu tenho que te fazer uma outra pergunta mais complexa ainda do que essa daí que eu acabei de fazer aqui agora. Posso fazer? Ela falou: pode. Eu falei: por acaso você está precisando tomar uma decisão na sua vida? Você você tem que tomar. Você está num lugar ali, você está numa encruzilhada ali, numa situação, num entroncamento ali, que você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você precisa tomar uma decisão, mas você está com uma dúvida no seu coração. Mas eu estou falando de uma coisa grande, uma dúvida grande. Ela pegou, olhou para mim assim e falou para mim: tô. Eu falei: então o papai mandou te dar um recado. Na hora que eu falei: o papai mandou te dar um recado, o zoinho dela já encheu de lágrima.
Eu falei: o papai mandou avisar você que ele está com você nessa decisão. Pode ir que ele está contigo nessa decisão. Irmãos, o olho da menina encheu de lágrimas e ela já começou a chorar. E eu falei: não precisa falar nada, não precisa responder nada, não, eu só quero te entregar esse recado que é o Senhor que mandou te entregar, né? E seguimos o nosso treino, terminamos o nosso treino. Na hora que nós estávamos saindo, ela gritou lá de cima: obrigado, obrigado, muito obrigado. Fique em paz, vida que segue. Deus quer participar da minha e da sua vida. Ele quer ter um compromisso comigo e com você. Deus quer revelar coisas a mim e a você, mas para isso eu e você precisamos ter esse compromisso de relacionamento com Deus. Ele precisa fazer parte da minha e da sua vida. Eu e você precisamos conversar com Ele, dialogar com Ele, contar os nossos planos e ouvir os planos dEle. E esse é o meu grande e o seu grande desafio. Este é um sonho de Deus para mim e para a sua vida. Deus quer habitar na sua casa, não só habitar, Ele quer habitar, Ele quer andar, Ele quer participar, Ele quer dar opinião, Ele quer sentar, comer uma pipoca, tomar um refrigerante, Ele quer fazer tudo isso lá dentro da sua casa. Assistir uma televisão, deitar do seu lado, trocar umas ideias, jogar um futebol. Ele quer participar. Agora, como é que Ele vai participar se eu e você não damos essa abertura, não temos esse compromisso? Tem que haver um compromisso da minha parte e da sua parte. Pastor, qual é um sonho de Deus para a minha vida? Que você tenha um compromisso com Ele. E compromisso tem a ver com tomar decisões juntos, não unilateral, juntos. Senhor, o Senhor está aí? O que nós vamos fazer, Senhor? Nós vamos comprar ou não vamos comprar? O que nós vamos fazer, Senhor? Nós vamos sair para lá ou nós vamos sair para cá? Eu preciso que o Senhor fale, senão nós não vamos sair para lugar nenhum, nós vamos continuar parados aqui. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Se eu tenho compromisso com alguém, eu preciso tomar decisões alinhadas com este alguém. E este alguém tem nome. O nome dele é Deus. Deus. A minha vida e a sua vida precisa estar totalmente compromissada com Deus. Este é um sonho dele para mim e para a sua vida. Amém? E um último sonho que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é que eu e você possamos desenvolver o nosso chamado. Diga: o meu chamado. E aqui eu quero me aprofundar um pouquinho mais. Eu quero entrar um pouquinho mais dentro desse assunto. Primeira coisa que eu quero que você entenda: como Deus opera, tratando-se de chamado, como Deus opera. Como Deus trabalha quando você fala acerca de chamado. Primeira coisa que Deus faz é te dar uma visão. Ou Deus coloca dentro de você um sonho. E esse sonho torna combustível para a sua vida se mover naquela direção. Essa é a maneira que Deus trabalha. Deus, ou Ele vai te dar uma visão, ou Ele vai colocar dentro de você um sonho, algo que se torna um combustível, para que você comece a se mover naquela direção. Escute bem: chamado tem a ver com vocação, chamado tem a ver com paixão, chamado tem a ver com causa, chamado tem a ver com aquilo que te inspira, aquilo que te move, aquilo que faz você estar bem, feliz, querendo subir, rachar esse teto e passar desse teto para cima. É isso é chamado. É aquilo que não te para. É aquilo que não, sabe, quando Deus te dá uma visão. Meu irmão, eu não vou esquecer nunca, no dia que eu estava naquela casa orando, e aquela mulher olha para mim e diz assim, ó: eu vi numa mão uma pedra grande, e eu vi na outra mão 12 pedras. E ela virou para mim e falou: essa pedra é a igreja maior, e as 12 são 12 igrejas. Eu nunca mais vou me esquecer daquilo, e aquilo está aqui dentro de mim. E ainda que você não creia, e ainda que você não acredite, isso me move e me moverá até o fim dos meus dias na terra.
Isso me gera uma paixão, isso queima dentro de mim. Quando eu pisei ali em Francisco Morato, no dia que eu fui pregar ali, vendo novamente um trabalho começando a acontecer, aquilo me queima. Irmãos, eu passaria a noite pregando naquele lugar, eu estaria ali, eu moraria ali, eu cuidaria daquelas pessoas. Aí eu saio de lá e eu vou para Votorantim, e eu vou pregar em Votorantim, a mesma coisa, o mesmo sentimento, queima dentro de mim. Aqui em Itupeva queima dentro de mim, é algo que queima, é uma causa que me leva, que me move a viver tudo isso. Isso tem a ver com chamado. E eu pergunto para você, querido, você tem algo que te impulsiona a superar os limites hoje? Para isso, deixa eu te dizer uma coisa, para isso, você precisa começar a observar a sua vocação, o seu dom, aquilo que você faz que te enche de paixão. Chamado tem a ver com isso. O que você faz hoje que te enche de paixão? O que você faz hoje que te motiva, que faz você querer fazer mais? Eu anotei algumas coisas aqui, como ministérios, que existem dentro da casa de Deus, para que você possa olhar e identificar isso. Amém? Por que eu estou dizendo? Por que eu separei aqui ministérios? Porque você precisa analisar qual é a tua vocação, qual é o teu dom, meu irmão. Primeira coisa, existe dentro da igreja um ministério de libertação, de cura interior. E existem pessoas que elas têm uma tendência para isso. Elas gostam disso. Isso atrai. Quando você fala de demônio, quando você fala de cura interior, quando você fala desse tipo de coisa, elas se atraem, elas têm curiosidade, aonde está? Vamos lá orar. Já tem outros que falam, tá, você é louco, demônio, não quero nem chegar perto, tem medo, né? Eu imagino o Valmir no ministério de libertação. Eu imagino, você coloca ele do seu lado para orar, a hora que você vai ver o Valmir saiu correndo. Cadê o Valmir? Vazou. Então o Valmir, ele nasceu para trabalhar no ministério de libertação? Não. Ele precisa entender isso. E a minha pergunta para você nessa noite é: o ministério de libertação é algo que te atrai? Talvez a sua vocação esteja por aí. Olha um outro ministério que temos na igreja, o louvor. Muitas pessoas acham que louvor é cantar. Louvor não é cantar, querido. Louvor é muito mais profundo do que cantar. Louvor é chamado de Deus, é vocação. Uma pessoa que ela tem o chamado para o louvor, é nítido, você olha nela, ela nunca está satisfeita com aquilo que ela está fazendo, ela está buscando constantemente a evolução, ela está buscando constantemente a melhoria, ela está batalhando, ela está se empenhando, ela sai muitas vezes de um culto ali destruída, porque aquilo que ela havia preparado, pensado, não aconteceu como deveria acontecer, e isso pode acontecer. Não como qualquer um, não, foi beleza, foi bênção. Não foi bênção, não foi. Meu irmão, eu sei quando eu prego e quando eu não prego. Eu sei quando a mensagem atinge e não atinge, eu sei. E eu não posso sair dali indiferente, não, está tudo bem, eu preguei. Não, é uma cobrança comigo mesmo, com o meu chamado, com a minha vocação, com aquilo que queima dentro de mim. Então tem muitas pessoas que elas, mas eu vou cantar no louvor. Não, meu irmão, você precisa entender, a música, o louvor, ele te atrai. Lógico que quando você é uma igreja pequena, muitas pessoas elas acabam servindo no ministério de louvor para ajudar, para compor mesmo, né? Falta gente, então quando não se tem gente, vai qualquer um. Eu, por exemplo, eu sou o primeiro deles, né? Não tem, então vou eu me habilito, né? Eu me lembro quando o Vitor foi tocar violão, ele falou, mas quem vai cantar? Eu falei, cara, só sobrou eu, então vamos nós, e vamos ver o que vai dar, né? Agora, quando você vai percebendo algumas pessoas chegando e se envolvendo, você vai dizendo, não, eu tenho tranquilidade para deixar agora, porque eu já tenho visto que tem pessoas que já começaram a entender o chamado, a vocação para o ministério.
E como é gostoso quando você vê pessoas que estão vivendo o chamado delas, por exemplo, na área do louvor. É nítido, nós temos aqui um professor que dá aula aqui, todos os sábados. E ele dedicou a vida dele a isso, porque ele entendeu que o chamado dele era esse. E é tão bonito de ver, né? Ele vai ali, ele toca a bateria bem, ele vem aqui, ele toca contrabaixo bem, ele vai ali, ele toca violão bem, ele vai lá e toca guitarra bem, ele vem aqui, ele canta bem, ele vai lá, ele mexe na mesa de som bem, ele mexe nisso bem, ele vê que as caixas de som estão desalinhadas. Meu irmão, ele se dedicou. Agora, ele é um ser humano igual a eu e você, então isso quer dizer que eu e você podemos também viver isso. Um outro ministério, diaconia, assistência, servir. Tem pessoas que gostam de servir, de visitar, de acolher, de cuidar de pessoas que estão passando por dificuldades, visitar os enfermos de um hospital, levar uma cesta básica para alguém que está precisando, orar por alguém que está precisando. Tem pessoas que nasceram com esse dom e elas sentem prazer em fazer isso. Esse é um ministério dentro da igreja. Talvez você possa pensar, mas eu gosto disso, pastor. E a minha pergunta é, e o que você está fazendo em outro lugar, que você não está vivendo o teu chamado? Um outro ministério, ministério de ensino. Eu tenho orado muito a Deus por esse ministério nessa igreja, aonde nós possamos criar, alguns cursos bíblicos, alguma escola bíblica, aonde nós possamos ensinar novos membros, novos convertidos, Nós precisamos de pessoas que tenham o prazer em ensinar, o prazer e a paciência em ensinar. Eles gastam horas ali ensinando e ensinando. Eu conheço alguns deles, Conheço algumas pessoas que não são dessa igreja, que tem o dom do ensino. Irmãos, ele vai falar da borboleta. Só dele começar a falar da borboleta eu já falo, meu Deus, lá vem ele. Porque a metamorfose, até a metamorfose ele vai falando devagar. E ela acontece, ela passa, não sei o quê. Fala, pai, não dá para logo falar que ela sai do casulo, vira uma borboleta, está tudo certo. Isso quer dizer que não é o meu chamado. Mas existem pessoas que têm esse chamado. E esse chamado é importante. Tem pessoas que têm prazer em ensinar. E elas precisam olhar para a vida delas e falar, olha, eu acho que eu me encaixo nesse lugar. Nós também temos o ministério da palavra, a pregação do evangelho. Muitos também precisam entender isso. Eu gosto disso. Outros pensam assim, pregar o evangelho é pegar a Bíblia na mão e pregar. Não, querido, não é isso não. Você precisa estudar e estudar muito. Você precisa meditar e meditar muito, buscar e buscar muito. Não é pegar uma palavra na internet e sair pregando ela, não. Eu preciso olhar como eu tenho falado. Eu preciso olhar se aquilo que eu tenho falado está coerente. A maneira como eu me porto, como eu falo, a maneira como eu me expresso, num altar da igreja. É um ministério e eu preciso analisar tudo isso. E eu preciso buscar evoluir dentro disso. Mas é um ministério. Pastor, eu me identifico com esse ministério. Eu acho que eu fui chamado por Deus para pregar a palavra. Então comece. Procure. Venha falar comigo. Fale comigo. Busque ajuda. Mas tome uma posição. Amém? Um outro ministério que há dentro da igreja. Decoração. Tem pessoas que nasceram para isso. Nasceram com esse dom, com essa habilidade. É um dom que vem. Nós vamos estar vivendo aqui o acampamento, Nós vamos estar aí prestes a entrar pelo acampamento. E aí você vai vendo, o pessoal, pastor, o que você acha de passarmos essa folha e não sei o que, não sei o que lá. Irmão, para mim era só abrir o portão ali, bora pregar o evangelho e não sei o que, e vamos embora. Mas não, tem pessoas que gostam dessas coisas. Não, a gente queria fazer assim e fazer assado. Por exemplo, eu olho para a Maísa, eu vejo esse dom nela, Talvez ela não tenha dom para alguma outra coisa, mas esse eu vejo que é nítido e ela tem prazer no que ela faz. Eu vejo a Lia também muito voltada nessa questão. Eu vejo que Deus deu uma sensibilidade para ela nessa área muito específica.
é um gosto mais refinado, né? Mas tudo bem, né? A gente está aprendendo a lidar com tudo isso, né? Mas não é que é um gosto mais refinado, é que ela gosta que a casa de Deus esteja muito bem enfeitada, elaborada, né, para Deus, com excelência. Mas eu não consigo. Eu gostaria de ter, mas eu não consigo. Para mim está tudo normal. Não, mas Deus colocou. E aí às vezes você também tem esse dom e esse chamado. Isso queima dentro de você. Você tem ideias. Procure ajuda, procure se desenvolver. Um outro ministério que nós temos dentro da igreja, ministério de som, sonoplastia, que agora está acontecendo, está crescendo dentro da igreja. Meu irmão, às vezes nós imaginamos assim, não, é só ligar a caixa de som e sai som. Não, meu irmão, você não faz ideia do que é isso. Senhor da glória, você não está entendendo, o negócio é muito mais profundo que isso. E às vezes eu olho, né, eu vejo, por exemplo, pessoas que nem o Augusto, o gosto em fazer aquilo, e vai, e aí às vezes ele falando para mim, não, aqui tem que ser menos 10, não sei do que lá, e eu pensando comigo, velho, por que ele está falando isso para mim? Eu não faço nem ideia do que seja isso, né? Não, mas se a gente pegar esse cabo e tirar isso aqui, e a gente fizer assim, vai acertar aqui, e vai acertar ali, irmãos, queima dentro dele, vamos fazer o melhor. Eu quero fazer o melhor, eu quero entregar o melhor, eu quero que isso seja o melhor. E aí eu pergunto para você, será que isso não queima dentro de você também? Um outro ministério que nós temos dentro da igreja, mídias e artes, filmagem, né? Que é aquela parte de criar imagens, criar artes, né? Projeção, essa coisa toda. Irmãos, tem gente que tem uma habilidade para isso e gosta de fazer isso. Tem hora que o Adriano, por exemplo, ele se encaixa muito dentro desse perfil. Eu tenho hora que eu falo assim, nós vamos fazer o culto não sei do que, daqui a pouco está chegando a foto, pastor, o que você achou dessa arte aqui? Rapaz, eu nem perguntei, nem pedi, né? Mas gosta e quer fazer com excelência, e vai, e pensa, e faz. Para mim, irmãos, isso para mim é uma loucura, mas para eles não é uma loucura. E eu vejo que se não fosse de Deus, Deus não colocaria dentro do coração deles o desejo de fazer isso. Então isso provém do Senhor, e talvez você também goste, né? E o ministério de mídia, ele não é um ministério tão simples como nós imaginamos, ele é muito amplo, vai muito além, e precisa-se de pessoas para se envolver nele, para ele atingir o lugar que ele precisa, principalmente nesses últimos tempos onde nós estamos vivendo o evangelho na área virtual. Nós também vamos ter que trabalhar nessa questão, não tem jeito. Se nós queremos ganhar vidas, nós precisamos nos adequar. Outro ministério que tem na igreja, ministério das crianças. Ministério das crianças. Meu irmão, tem pessoas que nasceram para cuidar de crianças. Tem pessoas que Deus colocou nelas o desejo de ensinar as crianças. Tem pessoas que fazem por obrigação, mas tem pessoas que não fazem por obrigação. Elas fazem por amor, por vocação, e aquilo queima dentro do coração delas. E elas entendem que as crianças, elas são o futuro da igreja, e o fato delas serem o futuro da igreja, se elas não forem trabalhadas, a igreja vai se acabar. Mas muitas vezes nós não entendemos isso, e nós simplesmente achamos que o ministério das crianças é para distrair as crianças. Vamos distrair as crianças, para elas não encherem a paciência no culto. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Há dias atrás eu fui colocar um pneu no carro, e tem uma moça que está vindo na igreja, que ela mora aqui no fundo da igreja aqui, ó, e tem um menininho desse tamaninho. Acho que é Léo também, né, o nome dele, né? Léozinho, né? Léo. E eu fui trocar o pneu do carro e ele estava lá na oficina lá, irmãos, né? E eu achei muito interessante. Primeiro que eu passo na rua, ele me vê na rua, ele já grita com a mão: "E aí, pastor?" Aí eu com a mão para ele e tal. E naquele dia que eu fui trocar o pneu do carro, trocou o pneu do carro, aí eu comecei a conversar com o pai dele e com o vô dele, e ele brincando no celular. E aí ele pegou e falou assim para mim: "Pastor, nós precisamos dar um jeito." Eu falei: "No que?" Ele falou: "Nesse cara aí, ó." Era o vô dele. "Nós precisamos dar um jeito de levar ele para a igreja, ele tem que se converter, entregar a vida dele para Jesus, ó." E o vô com aquela cara tipo assim, e ainda falou para mim: "E ele bebe, viu, pastor? Ele bebe bastante, viu?" Eu falei pro cara: fica em paz, calma, fica tranquilo. Ei, rapaz, essas crianças.
Irmãos, a gente às vezes acha que nós estamos distraindo, mas não estamos distraindo, não. O pai falou para mim há dias atrás, a minha mãe ia fazer uma prova de volante, né, de tirar carta, e disse que chegou para ele, o rapaz chegou para ele e falou para ele, falou, sua avó passou. Ele falou, não precisava nem me falar, eu sabia, eu orei, e Deus já tinha falado que ela ia passar no exame. Irmãos, é uma criança de 3, 4 anos, quando? Acho que 5, 6 anos, 4 ou 5 anos. Então eu entendo que Deus colocou nessa terra pessoas que têm esse coração e esse entendimento para mudar a vida de uma criança. Sabe, irmãos, alguém que tem amor por esse ministério é alguém que coloca os joelhos no chão e fala assim, Senhor, eu quero que crianças de 11 anos tenham experiências com o Teu Espírito Santo, sejam batizadas pelo Teu Espírito Santo. Eu oro, Deus, para que crianças de 11, 12 anos, elas vivam um avivamento na vida delas. E isso precisa acontecer no meio do povo de Deus. Precisa, querido. Outro ministério que eu vejo que precisa ser desperto, ministério de jovens. Nós temos jovens nessa igreja. E acredite você ou não, os nossos jovens não têm uma liderança. Eles não têm uma liderança. Eles estão aí perambulando, porque não há alguém que queira cuidar deles e gerar eles para Cristo. Mas os nossos jovens, eles serão a próxima geração que estão vindo após eu aqui. Se eu me cansar, se ninguém os preparar, a comunidade cristã Primeira Aliança acabou, querido. E eu tenho orado muito para que Deus desperte pessoas para falar assim, eu quero cuidar dos jovens. Eu quero cuidar dos jovens. Cuidar de jovens tem que ter amor, porque dá trabalho. Jovem é intenso, muito intenso. Jovem quer o tempo todo mudança, transformação. O jovem, você falou para ele que Jesus faz milagre, enquanto ele não entendeu o milagre, como Jesus faz milagre e tudo isso e mais um pouco, ele não vai parar, ele vai com intensidade. Às vezes você tem que frear o jovem. Domingo, por exemplo, eu freiei um jovem aqui, eu falei, você não vai para Votorantim. Eu falei, agora eu não estou dando um conselho, agora eu estou dando uma ordem, você não sai daqui e não vai para Votorantim. Ele foi embora para a casa dele, irmão, estragado, brabo, não abriu a boca no carro. A hora que eu cheguei lá, que eu fui deixar ele na porta da casa dele, ele foi sair do carro, eu segurei no braço dele e falei para ele, qual que é, bichão? Qual que é, cara? Por que você está estressadinho aí? Não, eu quero saber por que você não deixou ir para Votorantim. Porque eu sou seu pastor. Não, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei, o que você falou para mim quando você entrou dentro do carro? Quando eu te peguei 12:40. Não, eu falei para você que a minha mãe estava brava comigo, que eu vivia enfurnado dentro da igreja. Eu falei, então como pastor, o que eu estou fazendo? Tirando você de dentro da igreja e deixando você dentro da sua casa, para sua mãe te ver aqui também dentro da sua casa. Ah, eu entendi agora. Quer continuar aí a briga? Falei, você quer discutir mais um pouco? Nós vamos discutir aqui. Não, está tudo certo, já estou descendo. Então tá bom. Sabe, irmãos, eles precisam dessa orientação. E é intenso, ele queria ir para Votorantim, ele queria fazer, ele queria tudo isso, é intensidade, é normal. Mas tem que haver uma liderança. E Deus precisa chamar pessoas que tenham essa vocação dentro delas. Tem que queimar dentro do coração delas. Meu irmão, não é possível que não queime uma causa dentro do teu coração. Não é possível que nós estejamos vendo jovens clamando por liderança e não haja ninguém que diga, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer isso. Adolescentes, nós estamos saindo com o ministério de crianças do infantil daqui a pouco, vem vindo uma geração aí que não deveria andar com jovem, porque jovem é uma coisa, adolescente é outra, mas nós temos que misturar tudo, porque não há liderança para adolescente, pessoas que vão ensinar os nossos adolescentes sobre assuntos que são para eles. Ah, mas eu não tenho chamado, eu não tenho vocação. Mas você tem vocação para quê, meu irmão? Eu acho que eu sinto paixão mesmo em ficar sentado no banco, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor de Jesus Cristo. Então você não se converteu ainda. Porque o Jesus que eu conheço, ele não converte as pessoas para mantê-las sentadas no banco da igreja. Não faz sentido uma conversão para isso. Tem que haver pessoas se levantando e servindo, tendo compromisso com os sonhos de Deus.
Outro ministério que existe dentro da igreja, os mantenedores. Talvez você nem saiba disso, mas existe dentro da igreja um ministério de mantenedor. O que é o mantenedor? É aquele homem empresário, aquele cara bem sucedido, que ele tem uma boa condição financeira e ele injeta dinheiro dentro da igreja, ele coloca a finança da igreja em dia, ele põe dinheiro para que o ministério de Deus se rompa na terra. Existem ministérios, isso queima dentro de pessoas. Eu vejo pessoas buscando solução no mercado para conseguir mais recursos para colocar dentro da igreja. Esse também é um ministério. Queima dentro delas, ela vai fazer um negócio, ela já faz o negócio pensando, parte disso é para a igreja. E esse é o ministério. E é um ministério muito importante, porque se não houver os mantenedores na casa de Deus, ela não avança, ela não evolui, irmãos. Acredite nisso. Porque tudo hoje custa, e custa muito caro. Muito caro. Um outro ministério que existe é o ministério da família. É um outro ministério que eu tenho orado muito nessa igreja. Ministério da família. Homem e mulher que dedicam a sua vida para cuidar de outras famílias, aconselhar casais que estão passando por problemas no casamento, por lutas no seu casamento, né? Dificuldades, não sabem ainda como lidar, jovens casais que começaram a viver os problemas no casamento, alguém que possa ir até lá e sentar e possa orientar esses jovens casais, orientar uma família de como ser. Talvez nem seja jovem casal, mas seja uma família que vem vindo do mundo para a igreja e não sabe viver como família. Não há esse ministério na igreja, mas eu creio que tem pessoas que elas nasceram com esse dom de ajudar famílias, de aconselhar famílias, de cuidar de famílias. Elas ficam horas e horas ali orientando, conversando. Elas vão de novo, e elas vão de novo, e o quanto for preciso elas cuidam de família. São vocações, são dons que eu estou colocando aqui para que você possa olhar para a sua vida e ver aonde você se identifica com isso. Um outro ministério que existe dentro da igreja, o ministério de finanças. Ministério de finanças é um ministério muito importante, principalmente nos dias de hoje. Existem pessoas que receberam de Deus uma habilidade para mexer com números. Elas sabem administrar finanças. E como é importante isso dentro da igreja nos últimos tempos, porque tem muitas famílias que estão vivendo o desafio de ter uma vida financeira em ordem. Mas, meu irmão, isso dá trabalho, muito trabalho. Você sentar e começar do zero a organizar a finança de uma família, dá muito trabalho. Eu sei porque eu faço isso, né? É o meu chamado fazer isso? Não, não é o meu chamado. Eu sei que não é. E às vezes eu fico preocupado porque eu estou deixando de fazer o meu chamado para fazer esse chamado. Mas talvez você seja alguém que goste disso, de números, de matemática. Isso atrai você. Você é alguém que tem uma habilidade para mexer com números e sentar e orientar como organizar as finanças de uma família. Isso é muito sério, irmãos. A igreja precisa. Outra coisa, ministério de homens. Nós temos um ministério de homens aqui na igreja. E precisa de alguém que lidere esse ministério, que tome a frente desse ministério, que diga: eu quero cuidar dos homens dessa igreja, eu quero estar à frente desses homens, eu quero ser referência para esses homens. Assim como nós também temos um ministério de mulheres, que precisa de pessoas, de uma mulher que se levante e diga: não, eu quero trabalhar com essas mulheres, eu quero me envolver com essas mulheres. Isso queima dentro de mim. Quando fala de cuidar de mulheres, queima dentro de mim. Quando fala de cuidar de homens, queima dentro de mim. Eu quero muito isso para a minha vida. São ministérios que existem dentro da igreja. E querido, você precisa olhar para isso. E você precisa identificar em qual lugar desses você se encaixa. Porque esses são os ministérios na igreja do Senhor. E eu acredito que cada um de nós foi criado por Deus
com uma habilidade dessas, para que eu e você possamos desenvolver essa habilidade dentro da casa de Deus, porque esse é um sonho de Deus para mim e para você, que a gente desenvolva o nosso chamado. E depois que você identificar o que move você, aí vai vir o mais importante, é o compromisso com o seu chamado. É o compromisso com o seu chamado. E você vai precisar ter compromisso com esse sonho. Você vai precisar canalizar toda a sua força, todo o seu empenho para isso. E escute, meu irmão, o que eu vou dizer para você. Você vai precisar trabalhar e suar muito para desenvolver esse seu dom, porque não vai cair do céu. Deus vai te colocar uma unção sobre a sua vida, Deus vai derramar aquilo que é necessário, mas você vai ter que desenvolver esse ministério, você vai ter que desenvolver esse talento. Meu irmão, escute bem. Por exemplo, os que louvam, eles vão precisar trabalhar e muito para desenvolver. Eu olho hoje, eu vejo o quanto o ministério de louvor está sangrando para chegar onde eles vão precisar chegar, mas eles vão chegar. Eu tenho falado isso aqui para eles. 2025 vai ser o ano da semeadura, 2026 é o ano da colheita de vocês. Vocês vão colher em 2026, mas 2025 vocês vão sangrar muito, porque é o tempo todo cobrança, é o tempo todo pressão. Não é fácil, ninguém está confortável aqui, mas isso é o que importa. É por isso que eu preciso me empenhar, eu preciso trabalhar muito para que isso aconteça. O problema, escute o que eu vou dizer para você agora aqui, ó. O maior problema, o maior vilão, é que no mundo que eu e você vivemos hoje, existe algo muito sério acontecendo, e o nome é distração. As distrações deste tempo estão me roubando e te roubando do compromisso que eu e você temos. Só isso. Só isso. Só isso. Essa semana, segunda-feira pela manhã, eu falei para a Rose, essa semana eu fecho a minha agenda para qualquer pessoa, para qualquer coisa. Eu preciso entrar na presença de Deus, porque sexta-feira senta um monte de gente aqui com uma coisa só. Vai, pastor, derrama de Deus sobre nós aqui. Mas ninguém quer saber da onde eu vou tirar isso. E pensa numa dificuldade, é mensagem para todo lado, é assunto que tem que resolver. Pastor, nós vai colocar um barbante aqui, você acha que pode, pastor? E eu pensando no quê? No relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, meu Pai, fala comigo, Espírito. Tem hora que eu dou uns gritos, Espírito Santo, está aí? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Aí vem, pastor, nós precisamos ver, vai pôr a cadeira atravessada, vai pôr de outro jeito, vai pôr não sei na onde. Irmão, põe a cadeira atravessada de qualquer jeito, sei lá, eu falo alguma coisa. Eu só preciso de paz, né? Então, as distrações deste tempo, elas virão para tirar você do teu compromisso com o sonho de Deus. E eu diria mais uma coisa, não só as distrações, mas muitas vozes virão, e principalmente, escute, de muito perto de você, dizendo que isso não vai dar certo, dizendo que você não é capaz, e que você não vai conseguir. Escute isso. E enquanto eu estava agora à tarde aqui, pensando, lendo novamente essa palavra, veio um exemplo para mim, que eu me lembrei de uma história que eu ouvi há um tempo atrás. E é uma historinha muito interessante. A historinha diz o seguinte: havia um pote de mel aberto, bem grande, mas as paredes daquele pote de mel eram muito lisas, e as formigas começaram a querer subir por aquele pote e tentar escalar aquele pote para chegar até o mel. E elas subiam, e quando elas chegavam na metade do caminho, elas escorregavam e caíam. E elas subiam e elas caíam. Outras formigas iam chegando e começavam a escalar, e elas já iam dizendo: não vai dar, não vai dar.
Você vai cair, não adianta, vai cair. Não adianta tentar, porque nós já tentamos, você vai cair. Não vai dar certo. Mas de repente chegou uma formiguinha. E essa formiguinha começou a escalar, e ela caiu, e ela começou a escalar de novo, e ela caiu, e ela começou, e as formigas falando: não vai dar certo, você vai cair. E ela conseguiu, ela foi, quando viu, ela chegou no final do pote. E ela saiu, ela caiu em cima do mel. E as formigas ficaram: como? Como você conseguiu? Como é que você conseguiu chegar? Como que você conseguiu escalar? E começaram a perguntar, e viram que ela não respondia. Mas fala alguma coisa, e ela não respondia. E aquelas formigas todas perceberam uma coisa: que aquela formiguinha que conseguiu escalar era surda. É por isso que ela conseguiu escalar, porque ela não ouviu o que todas as outras formigas estavam falando. E talvez você e eu precisamos ser surdos às vezes, principalmente quando Deus coloca dentro do seu coração uma vocação, meu irmão. Porque pessoas podem olhar para mim e dizer para mim hoje: você é um louco. E eu vou dizer para você: eu nunca disse que eu era normal. Mas eu vou dizer para você: você ainda vai ver com os teus olhos o que Deus vai fazer nesse ministério. Você ainda vai ver o alcance desse ministério nas nações. Você vai ver, meu irmão. Você vai participar disso e você vai falar: aquele louco é louco mesmo. Porque eu creio, Deus colocou dentro de mim essa vocação, e isso queima dentro de mim. E eu quero dizer para você nessa noite, e eu fiz um compromisso com o meu Deus, e eu disse para Ele: Senhor, eu estou aqui, e eu vou viver tudo isso. E acredite, irmãos. Situação mais chata, segunda vez já, meu Deus. E acredite nisso, irmãos. Pessoas sempre virão: pastor, você vai precisar ver, porque Francisco Morato, nossa, difícil lá, hein, pastor? Votorantim, nossa, 30 igrejas abriu aí, e nada deu certo. É verdade. Mas sabe, queridos, eu resolvi ficar surdo para tudo isso, porque eu creio que aquele Deus que colocou essa visão e essa vocação dentro de mim, Ele vai nos respaldar para que nós possamos fazer tudo isso e mais um pouco. Amém? E eu quero, antes de orar, eu quero só concluir com o testemunho, né? Eu quero concluir lembrando você de uma história muito bacana, né? Havia um homem, o nome dele é Paul Yong-cho, pastor Cho, da Coreia. O pastor Cho, queridos, Deus colocou no coração dele uma vocação. E Deus disse assim para ele: você não só será um pastor, mas você será o pastor da maior igreja da Coreia. Da maior igreja da Coreia. E esse pastor, queridos, ele resolveu abrir uma igreja. E ele tinha uma igreja de 3 membros: ele, sua esposa e sua sogra. O púlpito, o altar daquela igreja era um engradado de verduras, e ele subia sobre aquele engradado de verduras e ele pregava ousadamente para aquelas pessoas. Quais? A esposa e a sogra. E ele pregava, e ele pregava, e ele pregava, e ele pregava. Dentro dele, ele estava pregando para quantas pessoas, queridos? Para uma nação. Mas diante dos olhos dele, estava só a esposa e a sogra. E esse pastor, por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, não foram 2 dias, não foram 3 dias. Quando você abre a porta de uma igreja, qual é a expectativa que nós temos no nosso coração, querido? Que ela fique vazia? Não. Quando nós abrimos a porta de uma igreja, nossa expectativa é que a igreja se encha.
Agora imagine você todo dia, todo culto, você ir para a igreja, subir no seu engradadinho de madeira e pregar para sua sogra e para sua esposa. Por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. Mas acredite você ou não, querido, um belo dia, do nada, cai enferma na porta da igreja uma mulher. E Deus diz para ele: ore por ela. E o pastor Cho foi até ela e orou por ela. E a hora que ele orou por ela, aquela mulher foi curada. E aquela mulher, por coincidência, era a esposa do prefeito da cidade. No domingo seguinte, adivinha o que aconteceu na igrejinha do pastor Po Yong Cho? Ele imaginando: vou ir para a igreja, vou chegar lá e estarei eu lá, eu, minha sogra e minha esposa. Quando ele chega lá, uma multidão de pessoas na porta da igreja esperando ele abrir a igreja. Não havia lugar para todas aquelas pessoas. Queridos, através de uma pessoa, esse homem se tornou o maior pastor da igreja da Coreia. Não foi tão rápido, mas havia nele um compromisso com o sonho de Deus para a vida dele. Você imagina quantas pessoas não falou para ele: pô, Yong, pô, Cho, larga isso aí, cara. Você está 3 anos pregando para sua esposa e para sua sogra. Isso é loucura. Você não ouviu Deus, assim como Noé. Para com isso, para de bater esses pregos aí, rapaz. Nunca choveu, você ficou louco, larga isso aí para trás. Meu irmão, escute o que eu estou dizendo. Se Deus colocou um sonho dentro do teu coração, Ele vai realizar esse sonho, se você se comprometer com esse sonho, querido. Qual é o sonho que Deus colocou dentro do teu coração? Qual é o sonho que Deus colocou dentro do teu coração? Porque Ele tem uma vocação, um chamado para você. O que você tem feito com o chamado de Deus? Onde você tem colocado o chamado de Deus? O que queima dentro de você? Se você perguntar para mim hoje o que queima dentro de mim, meu irmão, eu tenho claramente para você o que queima dentro de mim. E você não precisa nem me perguntar, basta você olhar para mim. Basta você olhar para a minha vida. O que vai te mover é o seu chamado, é o que queima, é a vocação dentro de você. E nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer isso para você. Há um sonho de Deus para mim e para você, e esse sonho é coletivo, que eu e você façamos discípulos. Há um sonho de Deus para mim e para você, que eu e você tenhamos compromisso com Ele. Mas há um sonho de Deus para mim e para você, que eu e você desenvolvamos o chamado dEle para a nossa vida. E Ele não disse que será fácil, Ele não disse que vai ser do jeito que você quer, mas uma coisa eu sei: se Ele te escolheu e se Ele te chamou, os planos dEle acontecerão na sua vida. Acredite. Com a mesma intensidade que eu estou pregando para você aqui, eu prego em Votorantim. Com a mesma intensidade que eu estou pregando para você aqui, eu prego em Morato, eu prego na rua, eu prego em qualquer lugar. Porque quando eu prego, eu olho diante de mim uma multidão de milhares e milhares e de milhares. E eu sei que um dia eu estarei diante de um povo, e eu estarei pregando assim como eu estou. E o César vai estar do meu lado aqui, ó, traduzindo tudo que eu estou falando no inglês, porque Deus nos levará a esse lugar. Ele me mostrou, eu vi com os meus olhos. A pergunta é: o que Deus te mostrou? O que Deus tem te mostrado? O que Deus tem levado você a viver, meu irmão? Tem que haver uma vocação dentro de você, tem que haver um chamado, para que eu e você não caiamos na mesma estatística que eu disse no início. Aqui tem um cara que acabou de morrer, muito capaz, muito bom. Uma mulher, meu Deus, uma bomba atômica no inferno, mas que não saiu do lugar, porque passou a vida sentada. Qual é o sonho de Deus para você? Fecha os teus olhos.
Vamos orar. Sabe, meu irmão, minha irmã, palavras como essa, elas mexem comigo. Elas mexem comigo. E eu gostaria que elas mexessem muito com você também. Eu gostaria que elas incomodassem você. Porque talvez você esteja me ouvindo nessa noite e você tem enterrado o chamado de Deus na sua vida. Você tem colocado ele enterrado com as tuas próprias mãos, o teu chamado. Você não tem trabalhado em prol do seu chamado. Aquilo que queima dentro de você, aquilo que arde dentro do seu coração, aquela causa que faz com que você passe por cima de tudo. Talvez você esteja chegando agora na igreja e dentro de você queima por algo. E nessa noite o Senhor está dizendo para você: você está na minha casa, a minha casa é sua, eu sou o seu pai e eu estou esperando você se levantar e começar a andar na direção do teu chamado. Eu sonho, eu quando criei você, meu filho, minha filha, eu te criei e coloquei em você um propósito, e eu espero que você viva o teu propósito, eu espero que você viva o teu chamado. Meu Deus, nesta noite eu oro por todos que estão aqui e também por aqueles que estão me ouvindo em casa agora. Meu Deus, fala com a tua igreja, Pai. Meu Deus, leva a tua igreja a entender que primeiramente os nossos sonhos são responsabilidade nossa. Nós escolhemos uma vida melhor ou nós escolhemos uma vida pior, Pai. A decisão é nossa. Nós entendemos nessa noite que o que o Senhor quer para nós é o melhor. O que o Senhor quer para nós é perfeito. O que o Senhor quer para nós é prosperidade, é próspero, Pai. Mas a decisão é nossa, Senhor. E eu oro, Deus, para que nós também, Pai, possamos entender nesta noite que há um sonho dentro do teu coração para nós, Pai. Senhor, ajuda-nos a encontrarmos a nossa vocação. Espírito Santo, leva-nos a entendermos isso. Faça-nos olhar para nós mesmos e ver qual causa move o nosso coração. É servir, é louvor, é finanças, é família, é libertação, é ensino, é o infantil, é o jovem, é o adolescente, é a decoração, tantas coisas, Pai, tantos ministérios, Deus. Leva-nos, meu Deus, nessa noite a tomarmos uma decisão, porque, Pai, nós não queremos de forma nenhuma sermos cobrados pelo Senhor por todo esse potencial que o Senhor colocou em nós, e nós não estamos fazendo nada com ele, Pai. Deus, nos incomoda através do teu Espírito Santo nessa noite, ao regressarmos para nossa casa, para que nós tomemos uma posição diante do Senhor, Pai. Enquanto nós estivermos dormindo na nossa casa, fala conosco, Espírito Santo, fala ao nosso coração, nos incomoda, em nome de Jesus, amém.